E aí, acho que já estamos ao vivo aqui. Hoje a gente vai falar de formas de contratação, tá? Então, vou iniciar aqui o nosso assunto. Vou aqui convidar já o Flávio para entrar. Para quem não me conhece, certo? Não, é a primeira vez que está aqui na nossa live. Regis Codes, sou arquiteto e fundador aqui da Lealtá Arquitetura. A gente é um escritório de arquitetura aqui e construções de Fortaleza. O Flávio já chegou aqui. Estou aqui me apresentando. Eu estou falando aqui, Flávio, que da gente é um escritório de arquitetura e construções aqui de Fortaleza, mas que a gente tem projeto no Brasil todinho, né? Em vários estados a gente já tem aí projetos. E é sempre uma dúvida dos clientes a forma de contratação de obra, né? Até o motivo da gente começar a fazer obra, né? Foi justamente porque os clientes ficavam com dúvidas e acabavam nos pedindo, né, e sugerindo, por que vocês não fazem a obra também? Já que já fizeram o projeto, por que vocês não fazem a obra? E aí veio a ideia da gente se juntar, né, e começar a fazer isso. Então, vou passar aí a palavra para você se apresentar aí para todo mundo, né, e a gente começa o nosso assunto. Boa tarde. Eu sou Flávio Codes, sou engenheiro civil, né? Esse ano eu completo 17 anos de formado, né? Sempre atuei na minha área, no mercado, com construção, algum tempo em obras públicas e nos últimos anos a gente está trabalhando com obra privada. O foco é em casas de alto padrão, né? Casas padrão alto nível, né? E também um braço na parte de casa popular. Casa... construindo para venda, né? A área. O pessoal está falando que o som está baixo. Vou ver como é que eu posso melhorar aqui. Tá melhor, pessoal? Agora melhorou. O microfone estava baixo, estava longe. É porque o microfone está desse lado, eu estava com o logo errado. Eu vou tirar um dos outros para ficar... Tá bem agora? Todo mundo ouvindo? Tá ótimo. Tá. Pelo menos aqui para mim tá bom. Vamos ver o pessoal aí se eles respondem. Se alguém comenta alguma coisa. Mas pelo jeito ninguém está comentando mais do som. Tá aqui colocando que tá ok, tá show. Tá ok. Então pronto, eu sou engenheiro há 17 anos e nos últimos anos a gente está focado aí nessa parte privada, né, de casas de alto padrão, né, casa específica. Casa de luxo, né? Não necessariamente são casas grandes, mas são casas com um acabamento diferenciado, né? E aí a gente sempre vê aquela dúvida do cliente, né? Como é que eu contrato? Tu tá ouvindo? Ficou... O Flávio tá aí? Estão perguntando aqui o meu nome, certo? Que entrou depois. Meu nome é Regis Codes. Eu sou o fundador da Lealtá Arquitetura e Construções. E se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? A gente atua não só no mercado aqui de Fortaleza, onde a gente tem sediado, certo? Mas a gente tem projetos aí por vários estados do país. Opa, Flávio voltou aqui. Voltei, tá tudo ok agora? Porque meu sinal ficou ruim aqui. Não, tá ok. As intercorrências do home office, né? Acontece. Né? O ao vivo também, como é o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, mas ao vivo às vezes complica também. Tá, eu estava falando aqui, Flávio, das formas de contratação, né? A gente vai abordar isso aí. Então, eu queria que tu me dissesse, você que é o especialista em obras, quais são as formas de contratação que o cliente pode optar, né? Enumerar aí as formas que tem. Tá travando novamente, voltou. Aqui tá ok. Pronto, voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Não, pronto, é para a gente falar das modalidades de contrato, né? Vamos seguir uma sequência, né? Vamos falar primeiro sobre o contrato de empreitada global de obra. Vamos colocar primeiro assim, quais são? A empreitada global, né? Que é preço fechado, não é isso? A pessoa fechou o orçamento da obra e a obra vai estar completa por aquele preço, né?
Tá travando de novo. A internet não está ajudando não hoje. Alô, tá ouvindo? Voltou? Aqui não, você está caindo de vez em quando. Minha internet, eu acho. Eu já desliguei. Eu estou no 4G agora mesmo. Vou segurar no 4G. Tá certo. Então, assim, vamos lá. Vamos colocar aqui as formas de contratação. A gente tem empreitada global. Certo. Empreitada global com faturamento direto, né? Isso. A gente tem administração de obras. Sim. E tem a autoconstrução, que a gente não vai nem abordar aqui, porque a autoconstrução não é uma forma de contratação, né? O cliente vai construir sozinho. Então, a gente vai até... assunto para uma live futura que a gente está pretendendo fazer, que é comparar uma empresa com a autoconstrução, né? Mas não é o foco hoje. Pode até explicar. E a empreitada global? Vamos começar por ela aí. Fala mais sobre ela para explicar para o cliente como é que funciona. Beleza. Empreitada global. Vamos dizer, empreitada global é o receber na chapa, mais popularmente chamado, né? O turnkey. Você vai contratar uma empresa para fazer... O foco da gente é casa, né? Então eu vou me pronunciar mais com relação à casa, né? Você vai contratar uma empresa para fazer sua casa por empreitada global. Então, você tem que definir logo os materiais e os acabamentos que vão ser utilizados. Para isso, está composto dentro de material de um memorial descritivo, né? Que isso é o documento que vai dar segurança tanto para quem está contratando, como para a pessoa que está sendo contratada para construir, para definir quais são os parâmetros de construção que vão ser feitos, né? Com certeza, isso através de projetos previamente executados, né? E definir esses padrões de acabamento logo previamente no contrato. Então, a importância de um contrato empreitada global bem feito é você determinar o que faz parte do seu contrato. Isso tem que estar escrito, né? É essa que vai trazer a segurança para ambas as partes. Então, o documento principal para isso é o memorial descritivo. No memorial descritivo, você vai descrever todas as atividades na obra e os produtos que vão ser utilizados na mesma, né? Muito importante, o tipo de acabamento, revestimento, porcelanato, pintura. Esses itens são os que têm maior discussão entre contratante e contratado durante o período da obra. Então, esses... Porque o cliente às vezes quer mudar, né? Quer colocar um diferente, gostou mais de outro. Na hora de comprar, às vezes até o produto, dependendo, o projeto foi feito há 6 meses. Quando você vai comprar, às vezes sai um lançamento que melhorou, né? Mercado, né? Um produto novo no mercado que antes a pessoa não tinha conhecimento. Então, não necessariamente que esteja amarrado àquele item, mas que tem um leque de opções para escolher já previamente determinado. Isso é muito importante na contratação. Esse seria o contrato de empreitada global, né? Então assim, para a gente pensar esse primeiro contrato é o preço fechado, né? Que as pessoas falam. Então, tem tudo definido e tudo organizado para... E aí, vamos dizer, é um contrato que, naquele momento ali, fixou tudo que vai ser feito. Então, vai ter mudança, acaba tendo aditivo na obra, né? Aditivo ou até mesmo supressão. Se o cliente não quero executar tal parte, né? A gente às vezes orça casa com piscina e o cliente quer deixar a piscina para construir depois, né? Então, não sairia do orçamento, no caso, seria uma supressão. Você está tirando do orçamento. Isso. Entendi. E aí, vamos lá, essa segunda, que eu acho que é mais técnica. A grande vantagem de um contrato de empreitada global é você não ter dor de cabeça com nada. Você vai entregar, você vai pagar aquele serviço à equipe, à empresa profissional e receber um produto. Pronto, você não tem envolvimento, você não tem nada, você vai receber no final, inclusive a empresa com a responsabilidade de fazer todos os recolhimentos, tanto de pessoal como de nota fiscal, para poder averbar sua obra no final, né? Isso é importante, né? O cliente ficar atento a isso, porque... Então, os dois principais impostos que você vai ter que ter para poder averbar sua casa. Recolhimento de ISS, né? E recolhimento de INSS, é sobre a mão de obra. O ISS é municipal, o INSS é federal. A importância de uma empresa séria para isso é que ela vai recolher esses tributos e você vai poder averbar sua casa
sem precisar ter esse custo a mais, porque às vezes muita gente não bota isso na ponta do lápis, não faz a conta disso, às vezes não aparece nem na negociação. E isso é muito importante. Você, para tirar um habite e averbar a sua casa, é importante o recolhimento desses dois tributos. Entendi. Então assim, a dica que fica aqui é o cliente ficar atento ao que está incluso no contrato, né? Sem dúvida. Realmente descrito lá se os impostos estão, né? Como você falou agora, além do risco trabalhista, sem dúvida, se você arrisca fazer só, o risco trabalhista é seu. Quando você contrata uma empresa, ela é responsável por isso. E ela vai cumprir. Não, e assim, não é só isso, né? Você contrata e está livre desse problema. Esse problema não é seu. É verdade. E uma empresa séria, né? Porque, assim, existe a corresponsabilidade ali do proprietário com a empresa, né? Então, assim, a empresa, além dela estar responsável também, ela tem que ser séria para assumir isso, né? Então, é interessante isso. Nessa segunda opção aqui que a gente falou, que é uma empreitada global com faturamento direto, o que é que muda entre uma e outra? Pronto, empreitada global com faturamento direto, parte dos materiais são comprados diretamente por cliente. Por que a gente diz faturamento direto? Porque vai ser faturado em nome do contratante, né? Entendi. Isso é muito comum, né? Principalmente em casas de alto padrão, porque o que acontece? A pessoa contrata você, mas ela quer ter a opção de poder escolher durante a obra alguns produtos de acabamento. Ele escolheu porcelanato, ele escolheu o tipo de pintura, né? Ele quer escolher o granito, fazer um granito diferente na escada, no deck dele, na área de lazer. Tá entendendo? Então, é uma opção que fica interessante. Tá entendendo? Abre o espaço, você tem uma vantagem, que é a redução do tributo, como está emitindo a nota diretamente para ele, a empresa não vai emitir essa nota, a empresa é contratada para a construção. Então, você tem essa vantagem de ter uma redução tributária, né? Você consegue diminuir aí um pouco o custo da sua obra, e Sim. tem a opção de você fazer a sua escolha. Esse caso é o que a gente usa mais para o cliente, porque o cliente que quer ter um poder de escolha maior e que isso não fique interferindo na execução da obra, a gente sugere justamente isso, né? Exclui alguns itens do contrato, né? E coloca assim, o cliente tem que fornecer o porcelanato. E aí o cliente fornece o porcelanato, todo o resto de assentamento fica na obra, mas ele tem mão de obra, juntamento, argamassa, isso já está dentro do preço, né? Então isso é uma vantagem. Agora, outra vantagem na sua negociação com a empresa, né? Você acertar que ela vai fazer a parte de suprimento, apesar da compra ser responsabilidade do contratante, o contratado vai cotar, vai lhe trazer a opção, né? Então, a construtora que está executando vai fazer a apresentação dos produtos, vai lhe trazer os preços para você decidir a compra. Apesar de porque assim, isso é importante porque muitas vezes a compra direto da construtora possibilita um preço melhor, né? Uma negociação melhor. Aí você acaba oferecendo isso para o cliente, mas ele ainda tem a liberdade de escolher, né? Da mesma forma com pedras naturais, granitos, né? O cliente tem a liberdade de escolher a melhor opção que ele quer ali dentro do projeto, né? E não interfere no contrato, né? Não tem que fazer um aditivo para cada mudança que vai ser feita. Como detém o conhecimento técnico, a gente tem que mostrar a opção técnica também, não só estética, porque muitas vezes o cliente escolhe uma opção estética que não se aplica ao local, o tipo de produto que ele está escolhendo para o local que ele vai usar. Então, a gente tem a nossa responsabilidade também técnica de orientar o cliente que produto ele vai usar, em que local. Então, essa contratação de empreitada global com faturamento direto é um item bastante importante, que dá uma flexibilidade maior para quem está construindo, de participar da obra e de poder escolher de uma forma mais racional durante a obra. Eu acho para o tipo de contrato de casa, né, que são
a sua casa, a sua escolha pessoal, ela é padronizada para você, você tem essa capacidade de poder escolher no momento certo. É importante isso. E assim, a gente também tem que ressaltar que tem que ter cuidado no faturamento direto, né? Porque você não pode também chegar e dizer que vai tudo faturar no nome do cliente, porque tem a questão do ISS e INSS que tem que estar equilibrado para compensar, né? Para ter aquele valor mínimo, quando você for averbar, ele suprir aquele imposto, né? Sim, sem dúvida. A arrecadação tributária toda tem que estar no CNO da obra, para poder, no final, ele se beneficiar disso. Uma coisa que... Para quem não conhece CNO, é o Cadastro Nacional de Obras, que você faz registrando a sua obra no início da obra. Isso. E uma coisa que é importante é que, mesmo com o faturamento direto, esses itens que vão ser faturados diretos, eles têm que entrar ali numa espécie de contabilidade da obra, né? Porque se o cliente depois for vender aquela casa que ele construiu, ele tem como comprovar que investiu aquilo ali e o imposto de ganho de capital dele ser o real, não, né? Não pagar um sobreimposto, porque você não tem como comprovar que gastou, né? Aquilo ali. Sem dúvida. Então, assim, são aspectos que cada modelo de contrato tem que ter. Agora, também tem uma coisa, o cliente tem que estar disponível, né? Ele tem que estar um pouco mais disponível, porque... Tem que ter, para poder participar dessas escolhas, dessas decisões. Isso aí faz parte. Ele tem que estar envolvido durante o processo da obra. Né? Assim... A compra desses materiais tem momento certo, né? Para poder não interferir no cronograma. Então, ele tem que participar para que não atrase o cronograma da obra, que é atrasar a obra, vai aumentar o custo para todo mundo. Sim, assim, é um trabalho em conjunto, né? Como eu coloco sempre para todos os clientes, né? Você tem, sempre que você tem um custo mais baixo de obra, seja por qual modalidade for, você vai ter um investimento maior de tempo. Então, é sempre essa balança, estão em lados opostos. Se você tem mais tempo para estar disponível para a obra, para tomar a decisão, para estar junto, você pode estar numa modalidade que o custo é menor. Se você não tem tempo, não adianta. O ideal vai acabar atrasando obra, atrasando cronograma, e os custos acabam subindo em cima disso, né? Sem dúvida. E mais uma vez, memorial descritivo, tudo fazendo parte da contratação. E muito importante, tem nesses modelos de contrato que a gente falou, tem 2 itens que são pouco tratados no momento da contratação e são extremamente importantes. É a documentação prévia da obra, né? De quem é a responsabilidade de arrumar a documentação para iniciar a obra, né? Alvará de construção, tudo mais, para poder iniciar. Então, isso tem que ser tratado também no contrato, e muitas vezes, às vezes, não é conversado sobre isso. E o outro caso é o final, a averbação de obra, de quem é a responsabilidade. É do construtor, assim, do contratante. Isso tem que ser tratado na hora da formação do contrato. Isso aí é um serviço extra. Não existe lugar nenhum que diz de quem é a responsabilidade. Isso é tratado entre as partes. É interessante, porque assim, uma coisa que a gente sempre coloca aqui para o cliente, contrato de obra é obra, né? Então, o que é que a obra precisa para iniciar já tem que estar feito. Projetos, aprovações, alvará de construção. Se você está contratando somente a obra, é obra, né? Agora, se você quer incluir no seu contrato a aprovação do projeto, a regularização e a averbação em cartório depois, né? Isso é importante ser colocado. Vamos colocado em pauta. Vamos ver se tem alguma pergunta aí do pessoal. Vou olhar aqui os comentários, as perguntas. Falando aqui que o teu som, Flávio, está um pouco mais chiado. Não sei se é o microfone, mas... Eu vou botar mais perto aqui para ver se melhora. Eu acho que é só o microfone, mas tá dando para entender bem, pessoal, certo? O Matheus também colocou aqui, ó, Matheus Colasso, tem um efeito cascata, né? Justamente, todas essas... Eu acho que foi no momento que a gente estava falando de faturamento direto. É um efeito cascata mesmo, né? Quando você fatura direto, você diminui o imposto e assim, tudo isso são formas
legais de você trabalhar, né? Que fique bem claro aqui para todo mundo saber, né? Antônio Jacinto está dizendo que está gostando da explanação, né? Então, o Claudson gostou da iniciativa. Claudson, a ideia é justamente essa, é passar informação. Já que nesse momento a gente está podendo e está tendo uma disponibilidade maior de passar essa informação, passar a informação. Dividir conhecimento, passar para frente. Bom, eu acho que das observações é isso. Então, vamos passar aqui para o terceiro modelo, né, de contratação, que seria a administração de obra, né? E aí eu coloco logo a seguinte coisa: eu sempre coloco a figura do construtor e dos funcionários, né? Então, nos dois primeiros, quem é o construtor daquela obra? A empresa. O resto é todo mundo funcionário, né? Quando você passa para a administração de obra, quem ocupa a posição de construtor é o cliente. A administradora passa a atuar como um funcionário ali daquela obra, não é isso? Então, muitos clientes procuram esse tipo de contratação, que é regime de administração. Regime de administração, você realmente consegue reduzir o custo de obra. Isso é um fato. Por isso que a procura é muito grande. Mas, em compensação, a sua disponibilidade também tem que ser muito maior, né? Porque no regime de administração, a obra é do contratante, né? A obra é sua. Você vai fazer todo o recolhimento dos impostos no seu nome, na sua pessoa física ou, no caso, da sua empresa, né? Vai depender da modelo de contratação. Mas o regime de administração, você está contratando como se fosse uma pessoa para gerenciar a sua obra. Uma pessoa ou uma empresa. Então, ele vai emitir nota fiscal e vai ser responsável pelo valor que foi fechado com ele. O restante da obra, as compras, mão de obra, tudo isso fica a cargo da pessoa que tem a obra, que detém a obra, que é o proprietário. Então, vai registrar os funcionários. Ele vai ter que registrar no nome da obra dele. E aí a responsabilidade jurídica também é dele, né? É dele. É do construtor, né? É bom entender isso, né? Porque muitas vezes a pessoa só olha a questão financeira ali do contrato, mas as responsabilidades mudam, né? De um contrato para o outro. Sim, sem dúvida. A administração, a sua participação é muito importante. Você vai ter pagamento de folhas quinzenal, que em construção civil são quinzenais. Você vai ter pagamentos semanais, e todos vão ser do próprio contratante, né? Então, é uma modalidade boa, claro, sendo bem definido antes, também é uma excelente modalidade, mas você tem que ter disponibilidade para participar do processo. Sim. Não só das escolhas, como é o que a gente falou antes, mas você tem que participar do dia a dia de fornecimento da obra, de suprimento da obra, né? Aquele acordo com a empresa seja que ele faça as compras, os pagamentos são todos responsabilidade do contratante. Então, você acaba atuando muito mais. Então, é uma análise que tem que ser feita. Você consegue economizar, mas toda economia tem... a balancinha que eu falei, né? Vai mais barato, o tempo você vai investir maior. Então, assim, o cliente vai ter que estar realmente dedicado ali à obra também, né? Eu não posso dizer se tem uma modalidade melhor ou pior, vai depender da disponibilidade da pessoa. Acho que tem gente que tem mais paciência também para participar de uma obra dessa, tem outros que não gostam de estar dentro da obra. Então, a escolha tem que ser muito dependendo do que você pensa também. Isso. Ó, eu vou ter algumas perguntas aqui, e aí a gente também... o valor de obra se avalia pela metragem. Poderiam dar um exemplo? Aí o valor de obra, Flávio. Existe, é claro que como a gente tem o costume, tem os índices que a gente usa para ter valor por metro quadrado, né? Na verdade, assim, o metro quadrado é uma consequência, é o final, né? É uma consequência das suas escolhas, porque uma casa de alto padrão, como a gente está falando, ela tem um nível de acabamento que o desejo é seu, né? Tem uma louça sanitária que pode custar R$600,
como ela pode custar 3 mil. Então, a variação de preço é muito grande. Então, assim, o acabamento define a mudança do preço da obra. Está entendendo? Isso. Existe modalidades com preço fechado por metro quadrado? Existe, é comum acontecer, mas em compensação as escolhas de acabamento já estão pré-definidas. Né? É o que eu ia colocar. Né? Então, assim, pra gente, eu acho que para deixar bem claro, assim, existem hoje modalidades de preço por metro quadrado e referências, né? Inclusive, existe o CUB, que é o custo unitário básico, né, da construção civil, por estado, que vai dar um guia do custo da obra. Mas, assim, é uma estimativa. Cada escolha que você vai colocando ali dentro é a mesma coisa de dividir o preço do carro por pneu, né? Não dá muito certo, porque depende do carro que está em cima. Se for uma Ferrari é um preço, se for um Fusca é outro. Então vai depender daquilo ali. Deixa eu ver aqui. O Matheus citou aqui, a responsabilidade civil e criminal, no caso de uma autoconstrução, você fazer por sua conta, né? E bem como o exercício legal da profissão. Existe esse risco, você não tem nem dúvida. Você pode ser denunciado, você não tem um responsável técnico, você pode ter uma fiscalização da prefeitura. Então, a importância de ter um profissional responsável pela sua obra, tanto num caso de um acidente com um operário que possa lhe trazer um problema criminal, né? A empresa que você contratar vai ter a responsabilidade de trazer os EPIs dos profissionais, entregar o EPI, para quem não sabe, é somente proteção individual. Eu acho que hoje está todo mundo sabendo por causa da máscara, né? Tá todo mundo aí com um EPI na cabeça. A pandemia fez a gente aprender na marra. Então, é importante você entender que empresa séria vai trazer essa segurança para você e esses riscos vão ser diminuídos. Não, e assim, a gente que trabalha há muito tempo com isso, a gente já sabe que cada momento e cada serviço que a EPI precisa, né? Mas o cliente que não é o mercado dele, né, não sabe daquilo ali. Então ele pode até não saber, mas no final a responsabilidade é dele, né? Se ele está construindo. Na autoconstrução, é bom a gente colocar isso. Todas as outras, a responsabilidade... O Paulo citou aqui outro item, é interessante. Muitas empresas vendem serviço sem explicar ao cliente o que está vendendo. Isso é verdade. Quando você não tem um memorial descritivo e não está tudo explicado no contrato, gera dúvidas e discussões no futuro. Então, é importante tratar tudo isso, todos os itens que fazem parte do contrato, listar os serviços e os materiais. Isso é muito importante. Isso é uma segurança para ambas as partes. Não é só para quem está contratando. É para quem está sendo contratado também. Né? Todos os dois vão saber. É um manual que está sendo seguido. Então, isso é muito importante. Né? Claro. Você ter um manual para você seguir e o cliente poder lhe cobrar e você vai apresentar o que foi contratado. Isso é o ideal. O nome desse documento se chama Memorial Descritivo de Obra. Né? Vamos lá, Matheus fez outro comentário aqui. Qual o cenário que a Lealtar está visualizando para o período pós-pandemia? Né? Eu posso começar e o resto continua. Né? Eu acredito, Matheus, que deve ter uma procura maior por casos. Né? Eu acredito. Por qual motivo que eu estou enxergando? Muita gente se viu preso dentro de apartamento, com área de lazer maravilhosa, coletivos que ninguém podia usar. Né? Não tinha espaço para um escritório, e você consegue realmente construir sua casa com um valor de metro quadrado inferior ao de um apartamento. Então, você consegue ter uma área de lazer individual maior, melhor, né? E hoje, como o Matheus falou, obras financiadas também, porque está tendo carência para início de pagamento, né? Você está tendo taxas muito menores do que a gente viu em anos anteriores. Então, está abrindo essa oportunidade. Quem tem crédito e tem interesse de construir, no momento também agora, não dá para pensar em outra coisa. Você vai ter melhor negociação nos seus materiais, né? Mão de obra também, porque vai ter espaço de negociação. Então, para quem tem intenção e tem crédito, pós-pandemia vai ser uma oportunidade. Com certeza as taxas de juros vão estar acessíveis. Sem dúvida. E assim, eu acho que eu não sei se a gente respondeu, foi bem a pergunta da Anilde Teófilo, que foi a questão da obra por metro quadrado, né?
A gente pode dar uma informação para ela, que uma casa padrão Alphaville e médio, você vai ter um preço de metro quadrado para negociação em torno de R$2.000 a R$2.500, dependendo do padrão de acabamento que você escolher. Né? Até o comentário aqui, ó, neste momento me arrependo de não ter iniciado a construção da minha casa. Temos um terreno e estava adiando. Olha aqui, é isso mesmo, né? Assim, as pessoas hoje se viram presas, né? A gente hoje, né, Flávia, a gente trabalha nas três modalidades, né, de contrato aqui, tanto a empreitada global, que é o cliente receber a casa pronta, né, como essa empreitada global com o faturamento direto, que é tentando otimizar ao máximo o custo para o cliente, sempre alertando que ele vai participar mais e ele vai fazer parte das compras, vamos dizer assim, estéticas daquela casa, né? A gente está sempre colocando casa porque é o nosso bom mercado, né? Mas isso aí se aplica a apartamento, e fazemos também a administração de obras, né? É menos, porque o cliente tem que estar muito disponível para estar junto, para fazer isso, né? E o perfil dos nossos clientes, né, são normalmente pessoas que têm uma agenda super lotada, né? Inclusive... Mas a gente tem um contrato em andamento por administração também. Dessa forma, né? E a gente também tem a modalidade que é o projeto construção, né? Que a gente chama aqui em Fortaleza de casa personalizada, né? Que é o cliente tem o terreno, não tem nada, não tem projeto, não tem... tem um terreno no condomínio e quer construir a casa. E aí a gente realmente fecha a casa naquela modalidade que estava perguntando aqui por metro quadrado, mas aí dentro de um memorial descritivo super definido, né? A gente define ali todos os acabamentos. O cliente tem opções de escolher, mas sempre dentro daquele memorial, né? Tem mais uma pergunta. A gente não complementou, Regis, eu estava vendo aqui, uma das perguntas do Matheus, né? Ele falou o cenário de financiamento. Uma coisa muito importante, né? Você vai fazer um imóvel financiado, você vai financiar a sua construção, é muito mais importante você ter uma empresa contratada, porque a empresa tem que participar desde a aprovação desse financiamento junto ao banco, porque você vai ter que enviar planilhas ao banco, né? Você vai ter que participar desse processo. Então, tem que ser uma coisa que seja muito séria, com emissão de notas fiscais, para você comprovar para o banco que o processo está sendo seguido normalmente. Então, a gente não terminou do Matheus. É importante uma empresa séria para fazer um financiamento de obra, porque você vai necessitar de muitas informações dela durante o período da obra. Você vai receber conforme medições. Então, você vai ter que ter um acompanhamento mensal de alguém que lhe oriente junto ao banco como é que você faz essas medições, né? Então, importantíssimo demais. E com certeza vai crescer a procura por esse tipo de modalidade, então não tem a menor dúvida, né? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que fica mais para mim, ó. Um imóvel duplex se torna mais em conta de que um somente térreo? Assim, é um equilíbrio muito... eu costumo explicar que, assim, quando você pega uma casa de 200 metros e faz ela duplex, 100, você vai ter 100 metros de cobertura, né? Quando você pega esses 200 metros e espalha, você tem 200 metros de cobertura. Então, você vai ter menos estrutura, mas você vai gastar mais com cobertura, com telha ou com impermeabilização, né? E além do que, e se for obra por obra, a gente sempre calcula que é em torno de 10% mais barato, ou seja, não é uma vantagem tão grande. Agora, tem um detalhe, né? O valor agregado do duplex é muito maior, porque o terreno foi o mesmo valor, né? O que eu ia dizer. O terreno é o mesmo valor, não muda. Mas o metro quadrado que vai ser no futuro de venda não implica o terreno, implica o tamanho da casa. Porque no Ceará, você pode ver que o mercado todo trata preço de venda de casa pronta por metro quadrado, né? Então, tem uma média de preço de metro quadrado por região e é aplicado aquilo, né? Até com avaliação é feito dessa maneira. Então, o valor agregado de duplex é muito maior do que o valor agregado de uma plana, apesar da plana ser mais barata.
Você está investindo 2 terrenos, né, na plana para poder pra criar a mesma coisa, mais ou menos, né? Tem outra pergunta aqui, ó. Melhor para o cliente, da Alexandra Cardoso. Melhor para o cliente, porque não tem que se preocupar tanto e não tem a obrigação de saber tudo. As contratações de uma empresa é sempre melhor para o cliente, porque eu costumo dizer, você não precisa saber fazer a casa, quem precisa saber é o construtor, né? Você precisa saber receber a sua casa. Tá falando aqui o Carlos Henrique também, lembrando que os custos de EPI e EPCs, que é os equipamentos de proteção coletiva, né, que ele colocou aqui também, tem que ter um planejamento adequado, né? Justamente, visando assim, tanto o planejamento para que as pessoas estejam realmente protegidas no momento que precisam, né, os operários, e isso tudo tem custo, né? Numa obra de uma casa, os equipamentos de proteção coletiva são bem menos, mas em construções verticais tem um valor agregado muito grande, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu respondi aqui a da Anilde, né, Teófilo, que era o imóvel duplex. Então, a vantagem tem que ser tudo muito bem analisado, principalmente por valor de metro quadrado de terreno, né? Se for em condomínio fechado, você vai pagar dois condomínios, né? Claro que a gente vê hoje o valor de um terreno, né? Quem está no apartamento não tem terreno. Quem não está em apartamento, está na casa, pelo menos tem onde respirar, né? Que é o seu caso. No seu caso, você mora numa casa. Eu moro num apartamento. Eu não consigo olhar nem para ver a lua, porque além das janelas ainda tem a tela de proteção para as crianças, né? Quem está numa casa já tem pelo menos aquela área de respirar. Então, se a pessoa tem a possibilidade de ter 2 terrenos, e tem possibilidade de investir, mas não é tão vantajoso financeiramente, não. Levando em conta para o que a gente está tratando, né, que são casas planejadas em condomínios fechados de alto padrão, eu não aconselho casa térrea, né? Numa futura venda, é mais difícil, você ter uma situação mais restrita. Casa térrea, a procura é muito maior por pessoas idosas, né? Até por causa de locomoção. Mas até isso, já tem soluções de elevadores de carga que são pequenos para deficientes, você botar numa casa dessa, em valores bastante acessíveis, que é valor abaixo do carro popular. Os elevadores residenciais, né, já atendem. Então, né? Assim, às vezes, o valor agregado de uma casa duplex é muito maior, que eu acredito que não seja vantajoso fazer uma casa térrea. Né? Eu acho que fazer uma casa térrea teria que ter mais lotes. Aí é um caso a analisar casa a casa. A Graça Ponte aqui perguntou, como assim condomínio você paga dois condomínios? É porque o exemplo que eu dei é que para você construir a mesma casa, você precisaria de 2 lotes, né? Então você precisaria de por lote, né? A sua unidade no condomínio é o lote, então você pagaria 2 condomínios, né? Se você quiser ter uma casa do mesmo tamanho do duplex terra, você tem que ter 2 lotes. Isso. Aí você acaba tendo que pagar 2 condomínios. Você economiza na construção, mas você vai ter um custo maior durante a obra. Na verdade, durante a obra e pro resto do imóvel, né? Vai ter um custo maior depois, tá vendo? Isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Né? Tem aqui falando, 160 metros quadrados em terreno solto não teria condomínio. Sim, sem dúvida, né? Sim, terreno sem solto. dúvida. No caso, a minha casa, eu moro numa casa solta, de rua, então eu não pago condomínio. É só para entender, a gente está focando muito falando desse financiamento planejado. Isso vão ter casos que vão ser tratados de forma diferente. Mas você tendo área de terreno para fazer uma casa solta, térrea, é vantajoso. É vantajoso. É que a gente está tratando muito em relação a condomínio, porque o custo do metro quadrado do condomínio é um pouco mais relevado. Mas e tem outro aspecto. A gente trata sempre a obra do cliente como investimento. Então a gente faz o projeto, a gente faz a obra pensando que se um dia você quiser vender aquele imóvel, né, ele seja comercial. Então, você vai pegar uma casa, espalhar muito no terreno, você vai agregar muito valor do terreno a uma casa pequena, né? E aí
se torna mais difícil de vender. Na verdade, o que vai ter valor é o terreno, não vai ter valor a casa, né? Então a gente tenta equilibrar isso. Claro que aí cada caso a gente vai estudar. O seu terreno é grande, você quer fazer a casa espalhada, ótimo. Mas aí a gente vai analisar todas as possibilidades para o cliente decidir junto com a gente, não é isso? Não, e quem tem um terreno grande é excelente. Cada vez é mais difícil você conseguir terreno grande que possa ter essa opção. Isso. Então, se você tem um terreno grande, a realidade é outra, né? A gente está citando aqui terrenos padrões, de lotes predeterminados. Então, qualquer coisa fora isso tem que ser analisada de uma forma diferente. Então, você tendo um terreno grande, uma casa térrea, com certeza está mais barato, eu não tenho a menor dúvida. Então, é mais vantajoso dessa maneira. Né? É verdade, é verdade. A Nilde fala novo aqui, ó. Minhas perguntas se referem não à casa em condomínio. Pois é, casa em condomínio... respondendo. E assim, agora é importante, tá? Todo e qualquer lugar que você vai fazer sua casa, existe a legislação e você precisa aprovar aquele projeto, né? Porque assim, você tem 160 metros, que é o dela aqui no caso, né? Não é que você vai poder construir tudo, você tem as normas de construção em qualquer lugar. O condomínio normalmente é mais restrito e mais exigido pelo condomínio, mas em todo lugar tem, né? Então, para financiar, para construir tudo, você vai precisar desse... E hoje em dia, você conseguir vender uma casa sem financiar é muito difícil. Então, é bom que você pense em estar dentro das normas de legislação locais para poder você não correr o risco depois que sua casa está pronta, ela não ser aprovada e você não conseguir financiar. A questão de você perder sua casa, mandar demolir, é improvável, mas você não consegue ir para a banca, você não consegue aprovar junto à prefeitura. Então, é importante que a análise seja feita. Existe a lei de uso e ocupação do solo que rege os recursos e como é que pode ser construído cada casa. Então, é importante isso. que tenha um profissional que analise para você isso. E isso também determina se a casa vai ser térrea ou duplex, porque se você tem uma área de construção legal menor, você acaba tendo que jogar parte da casa para cima, né? Então, assim, um terreno de 160 metros vai ter a limitação de construção. Se sua casa é maior do que essa limitação, você vai acabar tendo que jogar alguma coisa para cima. Então, são vários aspectos que a gente tem que olhar para poder definir a casa do cliente, né? E aí é importante isso muitas vezes o arquiteto e o engenheiro estarem juntos, né? Porque toda decisão gera custo, toda decisão interfere, então são aspectos legais, aspectos de conforto e aspectos financeiros que a gente está analisando em cada decisão que a gente toma junto com o cliente, né? Sem dúvida. Pode ter mais uma pergunta aqui, vamos dar uma olhada. Aqui eu vou ler aqui da Renata Silva Gomes. Eu moro numa casa que tem muito espaço de terreno sobrando, que dá para fazer 10 casas duplex. É uma maravilha. Eu no meu apartamento não estou nem com a varanda para poder olhar para fora, mas... É uma maravilha. Quanto mais área, melhor. Você tem espaço, excelente. É verdade. E assim, é até bacana, porque um terreno desse você pode construir sua casa nova sem sair da sua casa antiga e depois você vende a antiga. Tem muita coisa que dá para fazer aí. Bacana. Comprei uma casa num terreno solto, 14 por 35. Reforcei e gastei 100 mil. Mas valeu a pena. Só que temos que colocar todo tipo de segurança, casa duplex. Porque assim... Hoje, o aspecto do condomínio fechado de lotes, o principal é a segurança, né? A casa solta tem esse problema. E assim... Você tem todo o sistema de segurança seu, pessoal, né? E não deixa de ser um condomínio, né? Porque no final você está pagando, às vezes, uma segurança de rua, uma segurança eletrônica, e no final... Você pode considerar aquilo ali como um microcondomínio, né? Você tem aquele gasto mensal que você vai ter, né? É importante analisar isso também. Né? Câmera, sistema de alarme, tudo isso tem que entrar nesse custo, né? Você tem que imaginar que faz parte do seu negócio. Né? Isso. Do seu orçamento familiar, né? Aquilo ali vai fazer... O condomínio vai fazer parte de quem mora em um condomínio ou de apartamento ou de lote e a segurança vai fazer parte da sua. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Com relação, para a gente arrematar aqui, Flávio, a questão de contratação, tá? A gente respondeu aqui várias perguntas, eu acho que não tem mais nenhuma aqui no momento, mas Então vamos citar alguns itens das vantagens para se você ter um contrato com a empresa, né? A segurança legal, tanto que você vai receber sua casa conforme o projeto acertado, né? A segurança trabalhista, que você depois não vai ter nenhum problema no futuro. A segurança tributária, que a empresa vai recolher todos os impostos necessários e você vai poder averbar sua casa no final dela. Sim. Vai ter uma BIC e averbar sua casa. Então, essas são as principais qualidades. É você ter segurança e tranquilidade para receber sua casa da maneira que você sonhou e com toda a segurança legal que faz parte do negócio. Então, assim, o cliente tem que analisar justamente isso, né? A questão primeiro, não é só a forma de contratação, é um contrato bem redigido, né, com todas as definições feitas, né, o que é que cada parte vai fazer, o que está incluso, o que não está incluso, né, porque assim, é o que eu digo, não pode ter surpresa depois, então tem que ser na mesma... Na prévia do contrato é que você tem que tirar todas as dúvidas, discutir. Realmente é uma coisa demorada, porque você está brigando por um sonho da sua vida. Realmente uma casa dessa é um sonho, né? Então, tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito analisada. É como a gente fala, né, Reis? É melhor a gente rasgar o papel antes do que estar rasgando dinheiro e refazendo depois, né? Eu digo faz o que for antes, mas depois tem que estar tudo resolvido para poder a obra andar tranquilamente. É verdade. Isso aí eu digo muito que a mudança de projeto no papel é mais barato do que a mudança de projeto no tijolo, né? Então, assim, quando chega lá na frente e quer mudar, começa a ter custos extras, né? Então, assim, vamos lá, a balancinha, né? Investimento, tempo. Então, a modalidade, quanto menos o custo fica menor para o cliente, mais tempo ele vai ter que investir. Então, sem dúvida. Primeira análise do cliente é o perfil, né? A modalidade é isso, é você enxergar o seu perfil, né? O contrato vai ser bom para o que você deseja, né? Então, eu não vou impor, a gente não pode impor nenhum tipo de contrato para o tipo de cliente. Ele tem que entender a capacidade de investimento dele, ele tem que entender o desejo dele e a capacidade de disponibilidade dele. E essas coisas vão determinar qual tipo de contrato que ele vai estar assinando. Então, é muito importante ser analisada essas hipóteses durante a sua escolha, o modelo de contratação, né? Qualquer uma delas, com certeza, ainda você tem um custo muito menor do que comprar uma casa pronta. Por isso tem muita gente investindo em construir sua casa, né? A casa pronta já é muito maior. Então, tem o tempo de espera que você vai esperar para uma casa dessa de 10 a 12 meses, né? Vai depender do tamanho da casa, pode ser até menos, né? Porque a gente tem financiamentos menores, como o pessoal está construindo casas menores, está falando aqui de uma casa de 250 a 300 metros quadrados, né? Então, é o tempo de espera, né? Você saber que vai esperar esse período para receber sua casa, mas em compensação ela vai ficar do jeito que você escolheu. Ela é sua, não tem nada igual, ela é exclusiva. Eu digo muito, uma das vantagens de você construir é porque cada tomada vai estar para o seu carregador de celular. Porque muitas vezes o cliente compra um apartamento ou uma casa pronta e tem que fazer uma grande reforma ali para poder ainda deixar do jeito dele, né? Então, a casa, quando você faz do zero, você realmente se debruçando em cima daquilo ali, com o arquiteto, com o projeto, você acaba deixando a casa que você não vai ter que investir depois, né? Muitas casas, o cara vai comprar uma casa usada, vai comprar um apartamento usado, ele vai ter que adaptar. Então, na comparação, além do preço final ali daquele imóvel pronto, você tem que colocar a adequação que você vai precisar fazer para tá similar a você construir a sua, né? Muito importante. O Matheus está falando aqui, ó. Tem que fazer a obra com a segurança e com a empresa séria, né? Muita gente se apega só ao custo. É verdade, a pessoa às vezes pensa só no valor, né, quanto custa um metro quadrado e tudo, e não está pensando no tamanho da responsabilidade que é, né? Porque realmente você tem que analisar isso. É muito importante. No final das contas, é um bem material e um bem de alto valor. E isso aí tem que ser levado em conta. No final das contas, isso é um patrimônio para a sua família.
Então você tem que, tem que ser levado muito em consideração nas suas escolhas, nas suas decisões, né? É o seu nome e o seu patrimônio está em jogo. Então, muitas vezes é um investimento de uma vida de familiar, né? A pessoa passou a vida ali juntando dinheiro e ainda vai pegar um financiamento para terminar, dependendo, é um grande investimento. E aí, hoje, eu acho que a gente está vendo o valor, né, de uma casa bem, assim, eu recebo algumas mensagens de clientes dizendo, cara, eu não sei como seria essa pandemia se eu não tivesse na minha casa do jeito que a gente pensou junto. E eu digo para eles, eu devia ter feito a minha também. Mas é assim mesmo, muitas vezes o valor não é... A gente não pode pensar o valor somente como o metro quadrado, como a construção. É toda a criação daquilo ali para que realmente seja definido para você. Não adianta chegar e pegar uma casa igual a do fulano, que foi feita para a família dele, não feita para a sua, né? Então é muito disso também. A Solange falou aqui, planejamento é o segredo do sucesso. Isso é toda verdade. Alguém está falando, você planejar antes de iniciar. Você vai entrar com segurança para fazer o seu negócio. Tanto para você saber quanto você vai investir, como é o seu custo mês a mês. Então, um cronograma físico-financeiro que vai determinar isso é muito importante na negociação também. Isso faz parte. Sem dúvida. Avaliar os profissionais no que diz respeito à ética, transparência, sem dúvida. Né? Você conversar com os clientes desse profissional, você entender o que é que ele já fez, a responsabilidade dele como profissional no mercado, como é que ele é visto. Isso vale para todos, né? A gente está nesse mercado, mas a gente conhece muita gente competentíssima igual a nós. Então, a gente briga para ter um nome correto. Todo mercado tem gente boa e tem gente não tão boa, né? Então, assim... E é muito bom ser comparado com gente boa. Claro. Quando você é medido por quem você sabe que trabalha bem, você se sente orgulhoso, né? Você comparado com uma empresa boa, enche você de orgulho. Então é importante isso. Analise bem quem você está contratando. Veja o histórico da pessoa. Isso é muito importante. Vai levar segurança para o seu bem. O Samuel aqui, Samuel LQ, tem que unir custo e qualidade. E isso é importante também, porque o que é que acontece? Muitas vezes, a gente, no início do nosso trabalho, a gente sempre faz um briefing muito apurado do que o cliente quer, porque desejo, muitas vezes, o desejo não é proporcional ao investimento que o cara quer fazer. Então, como é que a gente vai equilibrar o que você sonha com o seu custo? A gente tem que ir equilibrando de forma muito racional para poder você realmente investir bem, investir no que você consegue e, vamos lá, a gente pode até fazer o projeto para que depois você faça seu upgrade 2, mas dentro da sua realidade atual, não adianta dar um passo maior do que as pernas, né? A gente vê muito isso em alguns momentos acontecerem porque o cliente vem com um sonho maior e não pensa no financeiro, né? Então a gente evita ao máximo isso. E até para poder as decisões serem corretas. Às vezes a pessoa vem com um sonho que às vezes nem se aplica, então é uma coisa que é muito pessoal, mas que o mercado não é legal, então a gente leva uma ideia que seja mais comercial, porque apesar de tudo é um bem, você em algum momento pode precisar vender, você pode receber uma proposta para morar em outro país, né? Aí você vai ficar com aquilo preso. Não, você tem que pensar como um investimento. Você tem que pensar que um dia você pode se desfazer daquela casa. Aquilo é um patrimônio da sua família. Né? Sim, então ela tem que ser comercial, ela tem que ser vendável. Né? Isso é muito importante. Aí tem mais comentário aqui, Rez. O Bira. O Bira está quais as fontes de financiamento disponíveis para a construção de uma casa? E está parabenizando. Valeu, Bira. Obrigadão, cara. Financiamento, Bira, hoje a principal é a Caixa Econômica. Né? A que tem o plano de financiamento para construção mais fácil, mas hoje você tem linhas de crédito diferentes, né? Hoje você consegue financiar por Santander, né? Então, o Banco Itaú, e com a taxa a redução de taxa de Selic e tudo mais, ficou muito atrativa as taxas, né? Então, é verdade. É uma análise a ser feita para quem já tem terreno, para quem já tem um projeto, mas está parado, pode fazer uma análise leve. Tem correspondentes bancários que a gente conhece, são muito competentes, que pode orientar quem você procurar, qual a sua capacidade de crédito, o que é que você pode fazer. Então, a gente conhece pessoas que podem dar ajuda nisso e
e você começar a tirar esse sonho do papel. É uma maneira de você começar a, pelo menos, entender essas modalidades e poder ter uma decisão melhor, né? Porque muita gente pensa que a construção de casas de alto padrão é só com investimento próprio. Não, tem muita gente que constrói com recurso de banco. Isso é comum. É porque, geralmente, você acha que você só compra com o banco uma casa pronta. Não, existem modalidades de construção, de financiamento de construção e muito vantajosas, tá entendendo? Hoje em dia, você consegue taxas excelentes e com carência de início de pagamento, com prazo razoável. O Instagram está me avisando aqui que a gente tem 20 segundos para acabar, tá bom? Então, só agradecer a todo mundo. Flávio, obrigado, né? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, manda aqui no nosso Instagram. A gente vai colocar essa live também